Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma aula sobre competência 4. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre as conjunções coordenativas, que são as conjunções que ligam orações coordenadas. Só para a gente lembrar um pouquinho, orações coordenadas são aquelas orações independentes, são aquelas orações que estão juntas no mesmo período, mas poderiam estar separadas e continuariam tendo sentido completo, continuariam tendo uma estrutura sintática completa, por isso elas são chamadas de coordenadas. Mais uma vez aqui a grade de correção específica da competência 4, a gente observa aqui que se eu quiser ficar no nível 5, eu tenho que ter uma presença expressiva de elementos de coesão, tanto intra quanto interparagrafais, raras ou ausentes repetições, e não pode haver inadequação. E quando a gente observa as inadequações, elas geralmente acontecem por um uso indevido de um conectivo, de uma conjunção ou locução conjuntiva. Como a gente vai começar nessa aula a falar sobre as conjunções coordenativas, a gente vai observar que elas têm valor semântico. A classificação, inclusive, vai acontecer de acordo com o valor semântico que elas representam. E aí, se eu, em determinado contexto, precisar colocar uma conjunção conclusiva, que dá a ideia de consequência lógica, de término, mas eu termino trazendo uma conclusão adversativa, então já caracteriza aí uma inadequação. Então, uma sequência aqui de 3 aulas. Nessa primeira trabalharemos as conjunções coordenativas, na próxima as conjunções subordinativas adverbiais, por último, para fechar essa sequência, os pronomes relativos, inclusive com algumas particularidades, alguns pronomes de uso específico que também provocam inadequações da competência 4. Mas para começar, eu trago para vocês são 5, tipos de conjunções coordenativas, e a primeira que eu trago para vocês são as conjunções aditivas. Como o nome já diz, elas expressam uma ideia de soma, uma ideia de adição, de simples acréscimo de informação em relação à oração anterior. Observe aqui, em cada exemplo eu tenho 2 orações. E a segunda oração, que a gente vai sempre classificar como oração coordenada, sindética, aditiva, ela é iniciada por um conectivo aditivo. Veja no primeiro caso, eu arrumei o meu quarto e lavei o carro. Veja que esse e não anula a ação dita na oração anterior, simplesmente faz um acréscimo, um adendo, uma adição de informações. Esse é o mais usado, mas temos outras formas também. Eu não só arrumei o meu quarto, como também lavei o carro. Não só, como também, não só, mas também, não apenas, como também, são as variações desse conectivo. E eu tenho nem, que é um conectivo aditivo, só que é aditivo negativo. Eu só posso usar o nem se na primeira oração eu já tiver uma ideia de negação, como a gente observar no terceiro exemplo. Ele não estudou, nem fez a prova. E aí as principais conjunções aditivas são o e, nem, tampouco. Tampouco tem o mesmo sentido de nem, tá? O como também, junto de não só, não somente, não apenas. Mas vale lembrar que nas redações nós usamos outros itens também, como se fossem, também como conectivos, na verdade, para dar a ideia de soma, de acréscimo. Geralmente quando a gente vai para um segundo desenvolvimento, ou quando a gente vai para uma segunda proposta de intervenção, a gente traz o além disso, o ademais, o outro sim, que são também itens que dão ideia de soma, de acréscimo, de adição. Além das aditivas, temos as alternativas, apontam para um evento que não pode ocorrer ao mesmo tempo que o evento anterior, ou seja, essa conjunção, esse conectivo vai ligar 2 orações, só que ao contrário do que a gente viu agora nas aditivas, em que um é um adendo da outra, um é o acréscimo da outra, nessa daqui
eu apresento duas ações, duas situações, só que somente uma vai acontecer, ou uma ou outra, uma exclui a outra. Olha o primeiro exemplo: estude para a prova ou ficará na recuperação. Veja o segundo exemplo: ou eu estudo ou trabalho. Os dois não dá para fazer. Se eu escolho estudar, eu anulo a ação, eu cancelo a ação de trabalhar. Se eu escolho trabalhar, eu anulo a ação de estudar. Veja que uma ação anula a outra. Olha outro exemplo: ora brincava, ora via TV. Só uma observação: quando for utilizar uma conjunção coordenativa alternativa, veja que a única que tem a opção de aparecer uma única vez é o ou, como aparece no primeiro exemplo. Fora isso, o ou também pode aparecer duplicado uma vez antes de cada oração, e todos os outros conectivos alternativos têm que ser usados duas vezes, uma antes do primeiro conectivo, uma antes da primeira oração, outra antes da segunda oração. Lembrem-se disso. Ainda falando sobre as conjunções coordenativas, eu tenho as coordenativas explicativas. A gente utiliza bastante nas redações para justificar uma ideia dita na oração anterior, exprime uma ideia de explicação relativa à declaração feita na oração anterior. E aí eu trago dois exemplos para vocês. Estudei bastante porque precisava fazer uma prova. Veja que a segunda oração, porque precisava fazer a prova, está explicando o motivo da ação da primeira oração, que é o estudei bastante. E o conectivo que eu utilizo para ligar essas duas orações é justamente o porquê. Poderia ser o pois, como está no outro exemplo. Fale mais alto, pois eu não estou ouvindo. A segunda oração, pois eu não estou ouvindo, está justificando, está explicando por que a ação da primeira oração precisa acontecer. E o conectivo utilizado para iniciar e para conectar essas duas orações é justamente o pois. Agora eu quero mostrar para vocês as duas últimas, mas com um pouco mais de calma, porque são os dois tipos de conjunções coordenativas mais utilizados nas nossas produções textuais. O primeiro que eu quero mostrar para vocês são as conjunções, a primeira, na verdade, são as conjunções adversativas, que são aquelas que expressam uma quebra de expectativa em relação à oração anterior, ou seja, tudo que vier a partir desse conectivo, tudo que vier nessa nova oração, ela indica uma quebra de expectativa em relação à oração anterior, ou seja, havia algo que se esperava que acontecesse a partir da primeira oração, no entanto, aconteceu diferente, totalmente o contrário do que se esperava. Por exemplo, primeira oração do primeiro período: eu me apressei. Ora, o que é que se espera de quem se apressa? Que chegue no horário ou até antes da hora. Mas olha o desfecho: eu me apressei, mas cheguei atrasado à aula. Ou seja, houve aqui uma quebra de expectativa. Eu usei o mas. No outro exemplo, nós estudamos bastante. No entanto, ele não veio marcado, mas está aqui. No entanto, não tiramos boas notas. Olha para a primeira oração: nós estudamos bastante. Vamos pensar no atendimento à expectativa. O que é que se espera de quem estuda bastante? Ora, se espera ou espera-se que tire uma boa nota, se eu estou me preparando para uma prova. Mas olha a quebra de expectativa aqui a partir do no entanto. No entanto, não tiramos boas notas. Então, existe aqui uma quebra de expectativa. Esperava-se por algo que na verdade não aconteceu. Aconteceu o contrário daquilo que se esperava. E a gente observa aqui as principais conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E eu quero mostrar para vocês aí um exemplo. Porque, gente, o efeito da quebra de expectativa, ele, principalmente no início do texto, eu já começo mostrando ao avaliador que eu vim com tudo. Quando a gente vê, por exemplo, em um meme, o efeito da quebra de expectativa versus realidades, isso causa um certo humor. No caso da redação, isso mostra um certo impacto, porque
algo se esperava que acontecesse e, no entanto, aconteceu o contrário daquilo que se esperava. A gente utiliza bastante isso quando usa na introdução aquele modelinho pronto com a Constituição Federal. Por quê? A Constituição Federal, ela traz o que deveria acontecer, e aí depois eu trago a quebra da expectativa para mostrar que mesmo a Constituição dizendo que isso tem que acontecer de tal forma, na prática isso não ocorre. Acompanha só a introdução desse texto sobre a importância da participação política para a efetivação da cidadania no Brasil. O artigo 14 da Constituição Federal assegura a todos, através do Estado, o direito ao voto. Ponto. Essa é a expectativa. É isso que se espera, uma vez que a Constituição Federal, que é o Manual de Instruções do Brasil, diz que todo cidadão brasileiro tem direito de votar e de ser votado. Mas olha agora a quebra de expectativa. Na prática, entretanto, olha aqui o entretanto, gerando essa quebra de expectativa entre o direito constitucional e como de fato as coisas acontecem. Essa garantia constitucional é transgredida, tendo em vista que o brasileiro não conhece a importância da participação política e, consequentemente, não desfruta de sua plena cidadania. Nesse sentido, tanto a falibilidade governamental com as escolas quanto a cultura de aceitação da sociedade destacam-se como colaboradores desse impasse. Eu quero que você preste atenção nessa quebra de expectativas gerada a partir do conectivo adversativo, da conjunção coordenativa adversativo. O entretanto poderia ser no entanto, poderia ser porém. Todos eles geram essa quebra de expectativa, uma vez que, primeiro, a Constituição me garante, me assegura enquanto cidadão um determinado direito social. É isso que se espera, que esse direito seja alcançado, que esse direito seja atendido. Mas aí vem a quebra da expectativa, ou seja, apesar de a Constituição determinar que isso deve acontecer, na prática a gente sabe que não acontece. E aí eu gero essa quebra de expectativa já na introdução do meu texto, eu torno uma introdução forte, impactante desde o início. E o último conectivo, a última conjunção coordenativa que eu quero trazer para vocês é a coordenativa conclusiva. Nós usamos bastante em toda proposta de intervenção, inclusive. Elas expressam uma ideia de consequência lógica em relação à oração anterior. Se eu for fazer o contrário da adversativa, enquanto a adversativa indica uma quebra de expectativa, a conclusiva vai indicar um atendimento a essa expectativa. Ou seja, algo que eu esperava que acontecesse, de fato aconteceu. Por exemplo, eu me apressei, logo cheguei cedo à aula, ou seja, a expectativa que se esperava foi alcançada. Nós estudamos bastante, portanto, seremos aprovados, ou seja, uma expectativa que será alcançada. E eu tenho aqui o mesmo exemplo, só que com um pois, que é um conectivo que também serve para a conclusão, só que ele tem que aparecer deslocado, ele aparece sempre depois do verbo. Nós estudamos bastante, seremos, pois, aprovados. E eu tenho aqui uma série de conjunções conclusivas ou locuções conjuntivas. Logo, portanto, assim, sendo assim ou assim sendo, essa variação do assim, por isso, por conseguinte. E o pois, lembrando, quando ele vier depois do verbo, quando ele vier pós-posto ao verbo. E eu trago mais um exemplo agora de uma proposta de intervenção para você perceber o quanto você utiliza esses conectivos. O tema é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Lembrando só a proposta de intervenção aqui. Compele, portanto, que medidas eficazes sejam tomadas. Esse, portanto, já vem no início. Nesse caso veio deslocado, mas ele é considerado um elemento interparagrafal. Sendo assim, é primordial que o Estado, em parceria com os municípios, por meio de investimentos governamentais, insira um planejamento social enérgico com fiscalizações para garantir que todos os sujeitos tenham certidão de nascimento, além de incentivar a nação a lutar pelos seus direitos a fim de promover uma vida mais digna a todos. Somente assim a lei de fato será promovida e o progresso alcançado.
Então veja aí que só nesse trechinho de proposta de intervenção nós usamos 2 conectivos conclusivos, o portanto, o sendo assim, e eu poderia colocar em outra parte do texto também aquele tópico que finaliza cada desenvolvimento, se for o caso. A gente termina por aqui essa primeira aula da sequência de conectivos. A gente falou agora sobre as conjunções coordenativas. Nas próximas aulas na próxima aula especificamente falaremos sobre as conjunções subordinativas adverbiais, que assim como as coordenativas também tem valor semântico, e nós temos que tomar muito cuidado para não termos nenhuma inadequação na produção desse texto. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.